Olá! Ao longo das próximas 4 aulas, estaremos abordando um tema muito importante na física. Vamos falar de vetores. Na verdade, vamos falar de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Nesta aula de hoje, vamos falar da representação geométrica ou ainda representação gráfica de vetores e fazer uma introdução ao tema. Nós vamos começar definindo grandezas escalares e grandezas vetoriais. E aí, nós podemos fazê-lo de 2 formas distintas. Uma delas é mais adequada para os alunos do ensino médio. Essa é a definição simples. E uma outra mais rebuscada, mais precisa, e por isso mesmo dizemos a definição correta de vetores. Vamos começar pela definição mais simples. Por essa definição, dizemos que uma grandeza física é um escalar ou uma grandeza escalar se, para sua completa identificação ou para sua completa caracterização, nós precisamos fornecer um número seguido de uma unidade de medida. Quando dizemos que o tempo é igual a 1 minuto, não precisamos saber mais nada sobre essa grandeza física, sobre a medida dessa grandeza física. No entanto, outras grandezas há que, para sua inteira caracterização, precisamos fornecer 3 atributos. Não basta dar um número e a unidade, precisamos 3 atributos. Muito bem, então essa é a definição simples. Ora, a definição, por outro lado, que nós preferimos, mais sofisticada, e devemos sempre ter essa definição em mente, é que nós podemos classificar as grandezas físicas, levando em conta como essas grandezas físicas se transformam quando nós efetuamos uma rotação do referencial, como temos nessa figura. Um referencial que nós utilizamos linhas pretas e um referencial azul, x, y, z, e o outro referencial x', y', e z'. Esses 2 referenciais, eles diferem por uma rotação. Então, nós classificamos as grandezas físicas em função do comportamento delas quando nós fazemos uma rotação do referencial. As grandezas escalares, elas são invariantes por rotação. Ou seja, determiná-las não existe a necessidade de especificarmos a orientação do referencial. A massa é um exemplo, o tempo é outro exemplo. Agora, grandezas vetoriais, sim, essas grandezas vetoriais, elas são tais que os atributos dependem da orientação do referencial. Essas grandezas são as grandezas vetoriais ou, de uma forma geral, as grandezas tensoriais, porque nós também, na física, fazemos uso do conceito de tensores. Na verdade, escalar é um tensor de posto 0, um vetor é um tensor de posto 1 e um tensor de posto 2, por exemplo, é o momento de inércia, por exemplo, quando estudamos as rotações. Então, essa é a definição que nós damos a preferência sobre a notação, como representamos os vetores. Uma grandeza vetorial, nós representamos assim, um V com uma flecha em cima. Isso indica que essa grandeza é uma grandeza vetorial. O vetor posição, o vetor velocidade, o vetor aceleração,
o vetor força, são exemplos, né? Uma grandeza escalar é mais simples, você não coloca a flecha, é V sem a flecha. Essa grandeza, portanto, é uma grandeza escalar. Por exemplo, a energia é uma grandeza escalar, a temperatura é uma grandeza escalar, a distância é uma grandeza escalar, a massa, o tempo e assim por diante. Não colocamos flecha, portanto. Para a gente entender, né, para a gente entender essa questão de necessidade de 3 atributos para caracterizar uma grandeza, vamos começar pela grandeza posição. Quando alguém pergunta para outrem, indique a posição de um objeto, o que ele há de fazer? Não adianta ele dizer, o objeto está a 100 metros de mim. 100 metros? Mas existem tantos lugares que estão a 100 metros. Veja, não adianta especificar a distância. Você precisa também dizer em que direção. A rigor, a gente deveria fazer assim, esticar os 2 braços para indicar a direção. E com um braço só, você indica o sentido. Olha só, se você apontar com o dedo naquela direção e nesse sentido e disser 100 metros, não há erro, você encontrará o objeto. Um outro exemplo, forças. Ao empurrarmos uma caixa, não adianta dizer qual a intensidade da força que nós exercemos. A gente precisa também especificar a direção, porque o resultado é diferente. Eu posso empurrar a caixa para a esquerda, posso empurrar a caixa para a direita, posso empurrar a caixa para frente e os resultados são diferentes, em função não só da intensidade da força, como também da direção, né, que aplicamos essa força e o sentido dela. Muito bem, nós temos 3 formas de representar vetores. A geométrica, que vamos estudar hoje, os 3 atributos têm os seguintes nomes: módulo, direção e sentido. A representação analítica, os físicos gostam muito, porque nela nós trabalhamos com o conceito de componentes de um vetor, Vx, Vy, Vz. 3 atributos, como módulo, direção e sentido. Que atributos são esses? Vx, Vy, Vz, as componentes de um vetor. Os matemáticos gostam muito dessa representação matricial, onde agora a gente utiliza essas componentes e coloca sob a forma de uma matriz coluna. Utilizamos também uma matriz linha e assim por diante. Então, temos 3 formas de representar e de trabalhar com essa grandeza ou com uma grandeza vetorial. Vamos começar pela representação gráfica ou geométrica. Aqui, nós especificamos um vetor por meio do uso de 3 atributos. Quais são eles? Módulo, direção e sentido. Ora, o que é o módulo de um vetor? Aqui eu tenho um vetor V. Nós representamos um vetor por meio de uma flecha, como temos nessa figura aqui, né? De forma que a intensidade da grandeza física, quando dizemos 30 km por hora, é a intensidade da velocidade do automóvel, por exemplo. De forma que, para a intensidade, né, ou para o módulo, eu devo dar um número e também a unidade de medida. Nesse sentido, ela se parece com a grandeza escalar, porque, na verdade, um módulo é uma grandeza escalar. Isso parece ser um pouco complicado, mas é assim. Muito bem, então, o módulo da intensidade da grandeza, né? Uma força cujo módulo é 50 newtons e um outro de 30 newtons, essa força, a primeira, é de uma intensidade maior, né? Muito bem, então, primeiro, o módulo de uma grandeza física. Usualmente, nós procuramos representar em escala, né, o vetor, mas é uma forma da gente representar, então, o módulo do vetor. O que é a direção? Direção é aquilo que é comum a um conjunto de retas paralelas, né?
tenho aqui esse desenho para dizer essas retas têm a mesma direção, todas elas, né? Então, direção é aquilo que é comum a um feixe de retas, né? A direção é sempre especificada por um ângulo. Às vezes, nós especificamos, né, o ângulo que o vetor forma com uma linha horizontal. Essa é uma forma, é claro. Você pode representar com outros ângulos também, de acordo com essa figura. De forma que o ângulo θ aqui é o ângulo que o vetor forma com a direção horizontal. Claro que poderíamos também especificar de outra forma o ângulo, por exemplo, com a vertical. Isso também é aceitável. Muito bem, aqui tenho dois exemplos de dois vetores. Observe-se que um forma um ângulo de 60 graus, e quando você fala do ângulo de 60 graus, você está indicando a direção do vetor. Esse outro aqui é 30 graus, né, abaixo dessa linha horizontal, mas também serve, do ponto de vista de indicar a direção, tanto faz, né? Você pode usar a horizontal, a vertical, várias maneiras de indicar a direção, mas sempre por meio de um ângulo, né? Muito bem. Numa determinada direção, por exemplo, nós podemos ter dois sentidos. Dois sentidos. Por exemplo, aqui eu tenho uma linha reta indicando uma direção e agora eu posso ir do ponto A até o ponto B. Veja que aqui eu tenho um sentido de A para B. Poderia ter também o sentido de B para A, mas veja, agora é um sentido oposto ao primeiro. De forma que o sentido de C para D, ele é um sentido oposto ao de A para B. Então, esse é o conceito de sentido, né? Aqui eu estou indicando dois sentidos, né? Uma mesma direção. Você não pode falar de dois sentidos envolvendo direções diferentes, né? Para a mesma direção sempre. O fato é o seguinte, nessa representação analítica, um vetor ele é indicado pela sua intensidade, pelo módulo da grandeza vetorial, pela direção, através de um ângulo, e, finalmente, um sentido, nesse caso, sentido de A para B, né? E o sentido é indicado por essa flecha que está em cima do vetor aqui, né, sobre o ponto B, nesse caso, né? Um exemplo, né, simples, né, de uma grandeza vetorial é a grandeza velocidade, né? Ora, para a gente indicar direitinho, né, a velocidade de um veículo, nós especificamos muitas vezes o automóvel está a 30 km por hora, mas espera aí, você não disse tudo sobre a velocidade. Porque você precisa agora especificar a direção, para onde o carro está indo. Essa é uma outra maneira de caracterizar bem a velocidade, né? Então, numa estrada, alguns carros, imaginando aqui uma mesma direção, dois sentidos, né? O fato é que a velocidade, não adianta você dizer que é 30 km por hora, porque você não está falando tudo sobre a velocidade. Você não está caracterizando a velocidade inteiramente. Você precisa dar a direção e você precisa dar o sentido. Vamos agora falar de operações bem simples com grandezas vetoriais, né? Mas são importantes essas operações, né, com essas grandezas vetoriais. A primeira delas é a multiplicação de um vetor V por uma grandeza escalar, ou por um escalar, que pode ser um número puro também. Nós indicamos que o vetor resultante R é igual a x. X é uma grandeza escalar ou um número puro, vezes V. Ora, o resultado da multiplicação de um vetor por uma grandeza escalar é um vetor novo vetor, o vetor resultante, consequentemente, né? A física trabalha muito com
grandezas vetoriais que são definidas a partir de produtos de um escalar por um vetor. Por exemplo, o momento é uma grandeza física definido como sendo o produto da massa, que é uma grandeza escalar, pela velocidade, que é uma grandeza vetorial. A segunda lei de Newton especifica que a força é o produto de um escalar, que é a massa, pela aceleração. De forma que aqui eu tenho a grandeza vetorial F e acima tem a grandeza vetorial P. Nesses casos, quando nós não temos um número adimensional, não faz sentido comparar P com V. Quantas vezes P é maior do que V? Não, porque nós estamos falando de grandezas físicas diferentes. Se for um número adimensional 5, por exemplo, aí faz sentido você comparar P com V. É uma questão sutil essa, né? Mas é sempre bom lembrar, né? Muito bem, um exemplo simples. Multiplicação de um vetor por um número adimensional. O número 2, pronto. Quando eu multiplico um vetor por 2, eu obtenho um novo vetor. Sim, é o vetor resultante. E esse vetor resultante, nesse caso, ele tem a mesma direção, o mesmo sentido, né? Mas o módulo dele, a intensidade, é 2 vezes maior. É o que nós diríamos, esse vetor aqui é 2 vezes maior do que aquele. Agora faz sentido, quando se trata de um número dimensional. Não faz sentido, como eu disse antes, né, comparar velocidade com momento. Não, são grandezas distintas. Mas como se trata desse caso aqui, é simples. Ora, vamos definir agora o produto de um vetor por um número que é menos. Menos também? Pode. Menos 1. Se eu multiplicar V por menos 1, o vetor que resulta dessa multiplicação é menos V. Né? Menos V. Ora, esse vetor menos V, ele tem o mesmo módulo de V, tem a mesma direção de V, mas tem o sentido oposto ao de V. É por isso que nós representamos esse vetor aqui dessa forma. Em princípio, né, ele tem a mesma intensidade. Né? Muito bem. Agora, vamos falar de uma operação um pouco mais complicada, mas ela é relativamente simples, que é somar vetores. Né? Somar 2 vetores. E isso é muito comum, é muito importante também. Né? Ora, quando eu somo 2 grandezas vetoriais, 2 forças, por exemplo, essa grandeza vetorial, né, é a grandeza vetorial V, ou R, que resulta da soma de 2 vetores. Ora, para a gente obter o vetor resultante, nós devemos recorrer a uma regra conhecida como regra do paralelogramo. Para entendê-lo, vamos assistir a esse pequeno vídeo. Muito bem. Para a gente entender a regra do paralelogramo, vamos definir, em primeiro lugar, né, esse ângulo φ. Ângulo φ é o ângulo entre os 2 vetores. É o ângulo entre os 2 vetores. Né? Ora, esse ângulo φ, por outro lado, ele é igual ao ângulo θ, aqui no caso está invertido, θ2, né, menos θ1. É o ângulo entre 2 vetores. Né? É o menor ângulo entre os vetores. Né? Tenho aqui exemplos, né, de somas de vetores. Isso é muito comum na física. Né? Sobre um pitão, por exemplo, podemos ter 2 forças atuando, F1 e F2. E o que importa aqui é a força resultante da soma de 2 forças. Né? Muito bem. O que especifica a regra do paralelogramo? É bem simples. O vetor V, que é o vetor resultante da soma de 2 vetores, V1 mais V2, esse vetor V, que é o vetor resultante,
tem 3 atributos, né? Vamos começar pelo módulo. Ora, o módulo ao quadrado do vetor, ele é igual ao módulo de V1 ao quadrado mais módulo de V2 ao quadrado, mais 2 vezes módulo de V1 vezes módulo de V2, vezes o cosseno do ângulo φ. Ou seja, esse vetor, ele é tal, né, que o seu módulo é dado pela regra do paralelogramo, onde aqui nós tomamos a diagonal do paralelogramo. É isso, é a mesma coisa do ponto de vista geométrico, né? A direção é a direção da diagonal, porque a diagonal fixa, na verdade, uma direção, né? E, finalmente, o sentido é da origem até a extremidade da diagonal. Um exemplo simples, né, é aquele de um nadador que está num rio, né, onde o rio tem uma velocidade de 4 km por hora e ele nada de tal maneira a formar um ângulo para quando atingir a margem do rio, né? Um ângulo que vamos considerar, por exemplo, o caso de um ângulo igual a π/2, né, ou π/3. Né? π/2 ele nada perpendicular, né, à direção, né, da correnteza. Né? E digamos que essa velocidade seja igual a 20 km por hora. Bom, agora eu quero determinar o módulo da direção, né? Ou melhor, o módulo do vetor. O módulo do vetor é 20 mais 4 ao quadrado, que é 16, mais 8 vezes raiz quadrada de 20 vezes cosseno φ. Então, se o ângulo φ for igual a 90 graus, né, o nadador, então, nada perpendicular à correnteza, né? Então, nesse caso, se pode verificar que a velocidade é igual a 6 km por hora, né? Porque φ igual a 0 e a raiz quadrada de 20 mais 16 é igual a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. E a direção é a direção da diagonal, que nesse caso é igual a φ/2. Então, no caso anterior, né, é importante que a gente determine, então, a direção da diagonal. E o sentido é sempre no sentido desse ponto, do qual, por exemplo, ele partiu, até o ponto que ele vai chegar lá, indo pela diagonal. Muito bem. A outra operação importante é aquela que a gente faz a subtração de 2 vetores. V1 menos V2. V1 menos V2. O vetor que resulta da subtração de um vetor pelo outro, né, chamamos de vetor resultante. Ah, mas agora fica simples. Por quê? Como é que a gente faz? É simples. Nós, né, fazemos da seguinte forma. Consideramos como sendo a soma de 2 vetores. Mas que 2 vetores são esses? É o vetor V1 mais o vetor menos V2. Menos V2. Né? De acordo com esse videozinho que nós vamos ver agora. E agora? E se nós tivermos a soma de n vetores, um número qualquer de vetores? Por exemplo, nessa figura aqui, eu tenho V1 mais V2 mais V3 mais V4. Como é que eu faço para obter a soma? Em primeiro lugar, eu já posso dar a resposta. O vetor resultante é esse vetor V, aqui utilizando essa linha preta. Esse é o vetor resultante. É o vetor que interliga a origem de um até onde termina o outro. Vamos provar isso agora. Agora, a rigor, tenho essa alternativa, mas a alternativa melhor e que a gente, afinal, deve fazer é a seguinte: dá trabalho e fazer isso utilizando a representação gráfica eu não recomendo para nenhum amigo meu.
Por quê? Isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Não vale a pena, mas é bom saber, né? Afinal de contas, né? Por quê? Por que dá trabalho? Eu primeiro preciso... aqui eu tenho, então, exemplos, né, de somas de vários vetores, né? Esse ponto aqui está sujeito a 3 forças, né? Então, vamos aqui à regra para N vetores. O que eu faço? Eu primeiro somo V1 mais V2. Eu vou somando. Somo 2, a soma desses dois eu somo com o terceiro e assim por diante. E, finalmente, o quarto. Ou seja, somo V1 com V2, né, me dá o vetor V1 mais V2. Somo agora o V1 mais V2 com o vetor V3. E a soma de V1 mais V2 com o vetor V3 é esse vetor que nós representamos aqui em verde. É esse vetor. Veja, somei 2, agora somo um terceiro. Finalmente, né, e veja, para cada caso você vai utilizar aquelas regras, né? A regra do paralelogramo. Dá bastante trabalho, verdade, dá bastante trabalho. Finalmente, este vetor V1 mais V2 mais V3, eu somo com o vetor V4. E como nós sabemos pela regra do paralelogramo, eu vou obter este vetor representado com a cor preta. A cor preta. Ou seja, acabei de demonstrar aquilo que eu havia afirmado antes, né? O vetor resultante da soma é um vetor interligando esse ponto de início do vetor V1 até onde termina o vetor V4. Mas isso não ajuda, às vezes, muito não, porque você vai ter que fazer um monte de contas. Nesse caso, eu recomendo, né, a utilização da representação analítica, né, e que vai ser, então, objeto da próxima aula.